Olá, bom dia. Hoje nós iremos fazer a correção do nosso exercício referente à página 270. Espero que vocês possam estar acompanhando para tirarmos qualquer dúvida, tá bom? Então vamos lá. Aqui na nossa tela, nós temos assim, substâncias e mistura. Aí bem aqui, ó, tem matéria. A matéria, ela é formada por, aqui nesse primeiro espaço aqui, ó, em branco, por substâncias, e do lado direito nós temos a palavra mistura, tá? As substâncias, elas podem ser, bem aqui nesse espaço, simples ou composta. O que é uma substância simples? Quando ela é formada por um único tipo de átomo. A composta, ela é formada por mais de um tipo de átomo. Mistura, aqui do lado direito, mistura. As misturas, elas podem ser do tipo homogênea, aqui ó, quando há a formação de fases. E heterogênea, observa-se a formação de diferentes fases, tá? Então, nós vamos observar aí a diferença entre homogênea e heterogênea. Na homogênea, não há formação de fases. Na heterogênea, você vai observar que já há formação de fases, ok? Vamos aqui nessa seta aqui, ó, tá? Mistura homogênea. Ela pode ser classificada em solvente e soluto. O que é o solvente? É aquele que dissolve, tá? Como eu falar em uma das aulas para vocês, nós temos a água como solvente universal, tá? Então, solvente é tudo aquilo que dissolve. E soluto é aquele que é dissolvido, tá? No caso, vamos dar um exemplo aqui da água e do açúcar, tá? Solvente vai ser a água e o soluto vai ser o açúcar. Com isso, vai formar uma solução. Onde essa solução, ela pode ser nesse espaço aqui, ó, saturada ou insaturada, tá? Solução saturada ou insaturada. Vamos ver o nosso próximo, ou seja, ainda na mesma página, falando de separações e misturas, tá? Diz assim, método que utiliza um filtro que permite a passagem de água, ou seja, permite a passagem de alguns componentes, tá? Eu estou me referindo a esse balãozinho amarelo aqui, tá? Método que utiliza um filtro que permite a passagem de alguns componentes. Então, aí nós temos a filtração. Esse método é chamado de filtração. Aqui nesse vermelhinho, método que se baseia na diferença de densidade dos componentes. Aí nós temos a decantação. Aqui nesse azul, veja que nós estamos falando de heterogêneas, tá? No azulzinho aqui, método no qual a ação da água sofre a mistura, ou seja, repetindo, método na qual a ação da água sobre a mistura separa componentes diferentes, tá? Então, nós temos a levigação. Próximo, aqui nós temos esse meio azul claro, acho que seja isso, azul claro, né? Método no qual, voltando, método no qual a corrente de ar separa os componentes diferentes. Aí nós temos
a ventilação, tá? E no último aqui, nós temos método que utiliza o ímã para atrair determinados componentes. Aí nós temos o que chamamos de separação magnética. Continuando no nosso exercício, na mesma página, a mistura do tipo homogêneo. Vamos ver o que ela diz aí. Método que se baseia na diferença do ponto de ebulição dos componentes e que geralmente visa separação entre substâncias sólidas da mistura. Aí nós temos a evaporação. Tá? Lado direito, vamos ver. Método que se baseia na diferença do ponto de ebulição dos componentes e que é utilizado, por exemplo, no refinamento do petróleo. Aí nós temos a destilação, tá? Aí nós falamos de substância do tipo homogêneo. Continuando, vamos ver o próximo. Agora, na página 272. Na página 272, nós temos um trecho de uma reportagem que ela tem como item principal corrida pelo ouro na Amazônia deixa rastro de destruição, tá? Após ter lido esse texto, aí vem uma questão, deixa eu só fazer um rápido resumo aqui. Então a gente vai perceber que os garimpeiros, eles, para a retirada do ouro, eles acabam executando algum tipo de atividade que futuramente quem sofrerá é o próprio meio ambiente. Quando eu falo em meio ambiente, eu estou falando de peixe, eu estou falando de floresta, eu estou falando do próprio solo, tá? Então vamos ver o que diz a questão referente a esse texto, tá? Então diz assim: o ouro tem densidade de 19,5 gramas por centímetros cúbicos e a areia de 2,5 gramas por centímetros cúbicos. Para separar o minério da areia, o garimpeiro passa água sobre a mistura de solo e areia que está deixa eu ver essa palavra aí, como na bateia, tá? É um instrumento utilizado aí por ele. Seria esse instrumento aqui, ó, tipo uma bacia, tá? Utilizado pelos garimpeiros. Aí vem a pergunta: qual é o método de separação de mistura utilizado pelo garimpeiro? Explique como você chegou a essa conclusão. Então nós vamos observar aí. Esse método de separação é chamado de levigação. Por quê? Como nós podemos chegar a essa conclusão? Ela envolve a separação de componentes de uma mistura com bases diferentes, tá? Como foi colocado aí, separando a areia do minério, tá? Então aí é o método chamado de levigação. Vamos ver o próximo exercício. No exercício da página 273, temos a letra B. A letra B diz assim, também aqui, ó, de acordo com o texto, quais danos ambientais causados na Amazônia pela exploração do ouro e quais os danos à população humana? Aí é uma questão bem que a gente pode assim pensar muito bem antes de responder, tá? Então vamos ver, nós estamos falando aí de destruição ambiental, os danos do ambiente. Então vamos ver, o que a gente poderia dizer aí? Que as principais destruição, vamos ver, seria assim, a floresta, tá? A destruição da floresta, a contaminação da água dos rios, os envenenamento dos seres vivos,
tá? Então, isso aí causaria seríssimos danos à população humana. Quando eu digo assim, vamos supor assim, o ser humano ele precisa se alimentar da água. Então, se essa água está contaminada, claro que essa pessoa também ela vai ser contaminada, tá? Então, e a gente está falando de ambiente poluído, no caso pelos garimpeiros, tá bom? Letra C, o mercúrio puro, aí nós temos o símbolo dele Hg, ele pode ser classificado como uma substância simples ou substância composta. Automaticamente nós vamos ver que é uma substância simples porque ele é formado apenas por um tipo de elemento químico, que é o mercúrio, tá? Então aí nós temos uma substância simples. Letra D, a extração de ouro da Amazônia atraiu milhares de pessoas para a região, as quais removem a vegetação para a formação de vilarejos no meio da floresta. Aí pede para você conversar com seus colegas sobre como a construção desse vilarejo interfere na qualidade do solo. Então, nós vamos dizer assim, que essa interferência, eu utilizar a palavra interferência, essa interferência, ela se dá no momento em que aquela população precisa morar naquele ambiente. Então, o que eles vão fazer? Eles vão derrubar, vão remover a terra, tá? Então, nessa remoção, nesse processo de remover a terra, remover a vegetação, o solo ele vai ficando mais exposto aos ventos e à água da chuva. Com isso, vai favorecer a ocorrência de erosão, onde esse solo ele vai ficando cada vez mais desgastado, tá? Além disso, vamos supor assim, já que existem várias pessoas morando naquela região, ali naquele espaço, então o pisoteio das pessoas vai causar o que nós chamamos de compactação do solo, tá? Quer dizer, essa compactação, ela dificulta a filtração do ar e também da água, reduzindo assim a fertilidade do solo, ok? A questão de letra E, essa questão aí é uma questão pessoal, seria uma questão de pesquisa. O que ele diz? O texto cita o diesel como combustível utilizado para movimentar as balsas pelos rios. Façam uma pesquisa sobre quais os danos ambientais associados a esse tipo de combustível, tá? Então aí é uma questão pessoal a qual você deve fazer, tá? Pra gente ver aí a conclusão que vocês podem chegar, tá bom? Vamos passar para a questão de número 2, ainda na página 273. Diz assim: a água que chega às residências deve passar por um tratamento doméstico antes de ser consumida. Uma das maneiras de fazer esse tratamento é utilizar objetos apresentados na imagem ao lado. Aqui, essa imagem que você tem lá no seu livro, tá? Aí vem a primeira pergunta: qual é a técnica de separação de mistura utilizada com esse objeto? Então aí, olha só, nós temos o método da filtração. Esse método da filtração, nós vamos perceber que é retirada dos resíduos sólidos da água, tá bom? Letra B. De que maneira o método de separação citado no item A
contribui para melhorar a qualidade da água. Então, eu acabei de colocar para vocês. Então, o método utilizado aí é o método da filtração. Então, a filtração, essa técnica da filtração, ela permite exatamente retirar as partículas nocivas, as partículas que podem causar danos à saúde humana, tá? Ou seja, como é o processo de filtração, então nesse processo aí, essas partes que podem prejudicar, estou chamando também de impureza, né? Pode prejudicar a saúde humana, elas são retiradas, tá bom? Vamos ver a próxima. A letra C também é uma questão pessoal, que ele coloca assim: converse com seus colegas sobre possíveis riscos à saúde humana causada pela ingestão de água não tratada. Imagina só, uma água que não é tratada, que consequência o ser humano pode sofrer, tá? Então fica aí duas questões para vocês trabalharem. Página 274, vamos lá. Dá uma observada só nessa charge que você está observando aí, tá? Olha só. Aí você tira já a primeira conclusão sua. Aí vem nosso primeiro item. Marque com X na alternativa que melhor desenvolve o tema central da charge. Aí nós temos a poluição atmosférica causada por automóveis. Será que é isso? Não, né? Problemas associados à ocorrência de chuva? Também não. Então, o principal problema que nós temos aí nessa charge é a consequência do descarte inadequado de resíduos. Só abrindo um pequeno parêntese aí, nós vamos observar que nós estamos nessa mesma situação. Às vezes nós fazemos essas coisas impensadamente. Isso eu tenho conversado muito com vocês em sala de aula. Na própria sala de aula, você pega o pedaço de papel, deixa embaixo da sua carteira, pega a tampa de caneta. Por menor que seja aquele lixo que você está produzindo, ele vai causar dano na natureza. E aí, futuramente, é isso que vai acontecer, que você está observando aí. Quando as chuvas vêm com a força da natureza, a gente já vive isso. As grandes as ruas, as pessoas que moram nas partes de baixo, tá? Mas as partes mais baixas da cidade sofrem demais com essa consequência. Letra B. Explique a um colega o que você entendeu ao ler a charge acima, tá? Então eu já comentei um pouco. Aí você em casa, você pode também ter essa visão, tá bom? Conversar com alguém. Letra C. Qual é o destino adequado para o descarte dos resíduos domésticos? Nada mais, nada menos, o local adequado seria, ou seja, o destino adequado seria o aterro sanitário, mas infelizmente, muitas das vezes não acontece, tá bom? O que é descarte inadequado de resíduos? Aliás, o que o descarte de resíduos inadequados pode causar ao solo? Também é uma questão que a gente deve ter uma consciência bem tranquila, ou não, tá? Então, uma sugestão que a gente poderia colocar para vocês é que o descarte inadequado, ele pode causar poluição no solo, a contaminação, ele vai contaminar com esses, digamos assim, materiais presentes, tá? Resultando assim na degradação de resíduos, como principal o chorume, tá? Que é aquele líquido que tem um odor muito desagradável. Vamos ver, próxima questão. Na charge, é possível identificar algum tipo de resíduos? O que poderia ser feito
com muito desses resíduos para que eles não fossem descartados no ambiente. Olha, aí eu deixaria com vocês para vocês pensarem exatamente, tá? Por exemplo, nós poderíamos fazer muita coisa para melhorar essa situação, tá? Muita coisa mesmo a gente poderia, mas aí vai da nossa conscientização, ok? Como por exemplo, descartes de recipiente plástico, metal, papel, reutilizar, fazer a separação adequada desses materiais, tá? E por último, nós temos, desenhe em seu caderno 3 maneiras de evitar situações semelhantes à retratada na charge, tá? Então essa charge você pode perceber que ela foi assim muito chamando a nossa atenção mesmo para todas as nossas ações, tá bom? Então aqui foi a correção do nosso exercício, tá? Hoje a nossa aula foi somente a correção do nosso exercício, tá bom? Espero que vocês possam ter acompanhado.